trazer a baila, vamos dizer, trazer para nós conversarmos um pouco, ainda em 1 João, no capítulo 2, vocês se lembram, né, quando João classificou a igreja, a vida da igreja, né, em três categorias de pessoas, né, filhinhos, jovens e pais, né? Eu queria trazer um pouco esse assunto. Eu creio que é uma coisa muito rica que, Sim. né, vamos relembrar um pouco e vocês me ajudarem a ruminar um pouco, passar um pouco de encargo para os irmãos, né? Eu Uhum, vejo que os filhinhos são aqueles, né, que sabem que os seus pecados foram perdoados, né, por uhum, causa do nome do Senhor. Quer dizer, no passado, a minha impressão de que os filhinhos são realmente os que estão no primeiro estágio da sua vida cristã, da sua vida da igreja. Então, a questão do pecado é uma coisa realmente muito básica, né? Que não é coisa que realmente recém-convertidos têm que saber, mas dessa vez nós vimos uhum. diferente, nós vimos que precisamos realmente dar valor para o perdão dos pecados, porque Sim, não foi fácil para o Senhor conseguir isso. Teve toda a justiça de Deus que precisava ser, né, satisfeitas, né, uhum, satisfeita. E só a questão do propiciatório, né, sim, mostrando quão sério essa questão de um pecador aparecer na presença do Senhor para ter comunhão com Deus é uhum, totalmente impossível, né? Porque os querubins fulminaria o homem, né, que não tivesse, né, de acordo com o padrão da justiça, santidade de Deus, a glória de Deus zela por isso. Então, graças a Deus, todo aquele processo que Moisés tinha que, sumo sacerdote Arão tinha que fazer, imolando um novilho para os seus pecados e para dos da sua casa, e tinha que trazer 2 punhados de incenso bem moído e trazer um incensário juntamente com o sangue, né, do uhum, sacrifício. E só que a hora que abriu o véu do Santo dos Santos, quando os querubins avistarem, né, quem entra, seria fulminado, né, por causa que não atendeu à exigência, né, da justiça, santidade de Deus. Então, o uhum, sumo sacerdote teria que jogar esses 2 punhados de incenso bem moído para que soltasse fumaça. E essa fumaça cobriria, né, a visão dos querubins para dar tempo para Arão conseguir entrar no Santo dos Santos, chegar até o propiciatório e aspergir o sangue do novilho. Aí sim, sim, né, quando os querubins olharem para o sangue do novilho, e ficaria então satisfeito, né, alguém, né, atendeu o quesito da justiça de Deus, também da santidade de Deus, derramando o seu sangue. Aí então né, Deus nos aceita para ter comunhão com Deus. E é ali que Moisés, né, encontrava-se com Deus para ouvir ou falar de Deus que dava direção para todo o povo. Portanto, a questão dos pecados não é uma questão leviana. E, por outro uhum, lado, nós vimos também em João, em 1 João, que a questão do pecado não é só uma questão moral, não é só uma uhum, questão da gente, sabe, ter um padrão moral mais alto, não é isso, mas é uma questão de o perigo de interromper a comunhão da vida, né? certo, Quando certo, nós, como membro do corpo de Cristo, é como se fosse qualquer membro do meu corpo. Hora que eu cortar esse membro da comunhão do corpo, esse membro morre. Portanto, sim, o pecado é uma das razões, né, que pode motivar a perda da comunhão, né? Ficar de fora da comunhão. Por isso, um membro ficando de fora da comunhão perde totalmente a direção à saúde, uhum, né, à vida, né? Ele uhum, morre. Então, esses são os filhinhos. Aí vem, em seguida, ele fala dos pais, né? Eu vou dar uma passada rápida, depois vocês comentam, né? Aí os pais aqui falam, né? Os pais, os pais são aqueles que conhecem aquele que existe desde o princípio. Quer dizer, uhum, nosso Deus é um Deus que existe desde o princípio, ele é
o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é totalmente imutável. A sua vontade é imutável. Ele nunca mudou, ele nunca vacilou, nunca teve, né, alteração. Ele é o único que não precisa, sabe? A gente, né, em relatório, a gente às vezes faz aquelas emendas, faz aquelas, né, aquelas erratas ou faz alterações, né? Mas Deus, né, Deus não precisa de alterações, porque nele não há alteração, né? Ele é aquele que habita, ele é o Pai das luzes, que habita Uhum. na luz inacessível, em quem não há né, mudança nem, Sombra. né, sombra de De mudança, mudança. né? Então, uma pessoa, Deus então, aquele que conhece Deus, aquele que existe desde o princípio, ele também tem a maturidade de vida, né, bem parecida com, né, essa imutabilidade de Deus. Quer dizer, Uhum. então os pais são aqueles que alcançaram, né, um nível espiritual, né, maduro. Não é só para apresentar sua maturidade para os irmãos, é que essa pessoa sendo madura, os pais sendo maduros, eles também apresentam essa qualidade de imutabilidade. Eles não mudam, não vacilam. Isto é, eles trazem uma estabilidade muito grande para a igreja, uma estabilidade muito grande para a obra do Senhor, né? Eles não são, hoje estão opinião A, amanhã opinião B. Né? Eles não podem mudar de uma hora para outra, né? Aí o rebanho, né, perde segurança, mas graças a Deus nós temos os pais na igreja, né? E primeiro os pais também são aqueles que conhecem a palavra, é que leva o rebanho todo, né? Para Uhum. conhecer a palavra que sai da boca de Deus, e aqueles que sabem que a própria palavra faz a obra de Deus, Amém. não por eles mesmo, por serem maduros, mas eles não são a fonte, né, de É. fazer a obra de Deus, mas é a própria palavra. Então, eles conhecem esse aspecto. Então, eles são como o lastro. Não sei se os irmãos sabem o que é lastro. Alguns barcos, ele tem um lastro que vai lá para o fundo. É um peso muito grande para levar o centro de gravidade para baixo. Aí o barco fica extremamente estável, mesmo com ondas, com vento. Uhum. Então, a igreja precisa de paz para dar estabilidade, para Amém. conhecer que a palavra é que faz a obra, Uhum. isso dá segurança para a igreja. Então, não são pessoas que não vacilam, são pessoas que não estão em cima do muro, estão sempre, né, têm uma posição sempre clara, firmeza, isso é muito bom. E o terceiro lugar são os jovens, né? Os jovens, né, eles são aqueles que têm vencido o maligno, e a palavra de Deus permanece neles, eles Amém. têm vencido o maligno. Então eu tenho dito para os irmãos, o que é vencer o maligno? Parece que a gente está lutando contra o maligno, mas que a gente não vê ele, né? Mas o maligno, ele está atuando contra a igreja, contra a vontade de Uhum. Deus, no mundo. É o Uhum. mundo, é a maior ferramenta que o maligno tem para lutar contra nós. E nós, para vencermos, né, o maligno, para vencermos o mundo, nós temos a palavra, especialmente a palavra profética, a palavra rema, a palavra que sai da boca de Deus a cada instante. Essa palavra é que opera em nós de uma maneira viva, essa palavra nos dá vitória, né, contra o Uhum. mundo. E o mundo é uma ferramenta para lutar justamente para tirar o homem da vontade de Deus, né, para Uhum. influenciar o homem, e tanto é que o mundo é que introduziu o pensamento de democracia, né, de não é cabível que somente Moisés falasse por Deus, não é Uhum. cabível que somente, né, o apóstolo Pedro, né, estava à frente da palavra, o apóstolo Paulo, né, mas assim, eles, né, querem, na democracia, cada um quer escolher o mestre que eles mais gostam, como no tempo dos filósofos gregos, né? E cada um poderia escolher democraticamente a quem seguir, a quem gostar, mas não é assim na igreja. Na igreja,
tem, né, o Senhor notifica a João, e João, Uhum. então, passa essa visão para o grupo de servos e todos os servos, inclusive João, Sim. seguem, né, essa linha da palavra. Então, esse foi o primeiro tiro do mundo, e o segundo tiro já vem como consequência, são três pés. Quando você derruba um pé, outros dois pés também caem. Então, o segundo pé, a hierarquia, começa o homem, né, dá importância para a posição da igreja, luta pelo poder, luta, disputa, né, pela fama, pela popularidade, pelos Uhum. números de seguidores, assim, né? Foi indo o segundo tiro. O terceiro tiro é a influência das riquezas, né, sobre nós. E o mundo, né, luta contra a igreja com as suas concupiscências, tem a concupiscência da carne, que luta, né, na esfera carnal, Sim. do pecado da carne, e concupiscência dos olhos, que trabalham na esfera da alma, né, Sim. que, 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 que atrai as pessoas com as coisas psicológicas, Uhum. né, com busca de orgulho, busca de posição, busca de melhor posição, e soberba da vida é orgulho para Uhum. quem, né, já tem muito, está acima dos outros, e principalmente tem muita riqueza. Então, graças ao Senhor, na igreja, né, o Senhor tem essas três categorias que mantém a igreja firme, andando para frente. Eu creio que daqui para frente a igreja de Filadélfia está sendo consolidada com essas três categorias de pessoas, cada uma sabendo o que fazer na sua categoria, né? Por isso que o versículo Sim. 17 termina assim: ora, o mundo passa, bem como a sua Uhum. concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, Amém. permanece eternamente. Graças a Deus, nós temos muitos irmãos hoje estão ocupados em fazer a vontade de Deus, esses sim vão permanecer, porque quem não faz a vontade de Deus, né, a sua vida é efêmera, né, pode, de repente, estar numa alta, né, posição tal, mas depois desaparece, né, mas graças ao Senhor nós estamos, né, buscando aí a vontade de Deus. Vamos